chegamos no último assunto desse módulo, utensílios de laboratório. O objetivo é esse, é dizer qual o nome daquele utensílio, que geralmente chamam de vidraria, mas alguns utensílios aí nem são vidrarias, e dizer para que servem. Porque é muito comum questões de Enem e de outros vestibulares tradicionais, que pedem o processo de separação de misturas e muitas vezes pedem as vidrarias utilizadas naqueles processos de separação de misturas. Lembra lá? Na destilação simples, um Erlenmeyer, um funil, papel de filtro. Na destilação fracionada, um Kitasato, um funil de Buchner, uma trompa d'água, etc. Então são vidrarias completamente diferentes. Na destilação simples, na destilação fracionada, o que é que muda na destilação simples ou fracionada? A coluna de fracionamento, a coluna de destilação, né? Então o objetivo é esse. Eu coloquei na sua apostila diversos, estão em ordem alfabética para facilitar a consulta. Tem alguns muito comuns e muito frequentes e outros nem tanto. Uns 5 ou 6 aí dessa lista toda poderiam até nem estar, que não fariam falta, tá certo? Mas eu coloquei aí realmente uma lista bem generosa de utensílios de laboratório. Então nós temos aqui, ó, o almofariz e pistilo, que é usado para triturar e pulverizar sólidos. Então você coloca o sólido aqui no almofariz e usando esse pistilo você tritura para aumentar a superfície de contato. Todos nós sabemos que lá na cinética química, a gente vai estudar isso, na fisicoquímica, cinética química, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade das reações. Então quando você tritura, você acaba aumentando a superfície de contato daquelas partículas. E com isso o processo que você vai fazer pode ser uma extração, pode ser uma reação química, vai ser mais eficiente. O anel ou argola é usado como suporte do funil na filtração. Então você coloca aqui isso no suporte universal e aqui o anel ou argola onde você vai encaixar o seu funil para fazer uma filtração simples. A balança analítica digital, uma balança de grande precisão, é usada para pesar amostras com grande precisão. É um instrumento que tem uma grande sensibilidade de pesagem, 0,0001 grama. Tanto é que ela é colocada dentro de um recipientezinho fechado. Porque se tiver um ar-condicionado funcionando ali perto, ela já fica variando, né? Você fecha aqui, ó, tem umas janelinhas de vidro, tanto na parte superior como nas partes laterais e também na frente, né? Exatamente essas janelinhas para você ter ali um sistema que fique mais isento de correntes de ar. É uma balança muito precisa, né? Tem um balão de destilação, usado na destilação simples, ó, ou até mesmo na destilação fracionada. O balão onde você coloca a amostra que vai sofrer destilação. O balão de fundo chato, de diversos ml, empregado no aquecimento de líquidos puros ou de soluções, pode ser usado também para efetuar reações que desprendem produtos gasosos. E aí, se uma reação desprender gases, se algum gás daquele for tóxico, obrigatoriamente você tem que fazer aquele processo de uma capela, que é um exaustor que fica no laboratório, para que você não entre em contato com aqueles gases tóxicos. Nós vamos ver também esse utensílio. Temos aqui o balão de fundo redondo, também de diversos ml, é utilizado principalmente em sistemas de refluxo, evaporação a vácuo, etc. Um balãozinho volumétrico. Balão volumétrico, isso é uma coisa importante. Quando você tiver essa palavra volumétrica numa vidraria, por exemplo, um balão volumétrico. Um balão volumétrico de 250 ml, pessoal, ele só mede 250 ml, porque tem uma linhazinha aqui, ó, que você deve colocar o líquido até ali. Então, as vidrarias que tem esse nome volumétrica, uma pipeta volumétrica de 5 ml, ela é precisa, porque ela só mede 5 ml. Uma pipeta volumétrica de 10 ml, ela é precisa, porque ela só mede 10 ml. Já uma vidraria graduada, ela tem menos precisão. Uma pipeta de 5 ml graduada, ela mede 1 ml, 1,5, 2, 2,2, 3, 4,5, mas ela não tem grande precisão.
Então essas pipetas volumétricas ou qualquer outro aparelho volumétrico, que no caso aqui é qualquer outra vidraria volumétrica, no caso aqui é um balão volumétrico, nós vamos já falar das pipetas, ele tem um tracinho aqui, ó. Se você colocar o líquido aqui, até aquele tracinho, você tem o volume que está indicado lá com uma grande precisão, ok? Então esse balão volumétrico, ele tem uma tampazinha, porque geralmente você pode preparar soluções, né? Possui o volume definido e é utilizado para o preparo de soluções em laboratório. E aí uma coisa importante, não é correto você, prepara ali 250 ml de uma solução de sal de cozinha. Aí o aluno vai, coloca 250 ml de água bem no ponto e depois vai colocar açúcar. Não, não pode. Porque dependendo da quantidade de açúcar ou de sal que você vai colocar ali, ou de soluto, você pode acabar aumentando o volume da solução. Então o ideal é que você dissolva o sólido em, por exemplo, se o balão é de 250 ml, dissolve em 100, coloca lá dentro. Homogeneizou. Aí agora vai acrescentando água até chegar na linha, naquele volume definido. Fecha com a tampinha, homogeneiza de novo, ok. Então é assim que se prepararia uma solução com o volume definido. Dissolve o sólido num volume menor, coloca no balão de 250, por exemplo, e vai completando agora com água até chegar em 250 ml. Uma baqueta, mas a maioria chama bastão de vidro, né? Eu prefiro chamar bastão de vidro. É utilizada para agitar soluções ou transferir líquidos de um recipiente para outro. Você viu que lá na decantação, quando ele estava derramando o líquido, né, ele usa um bastão de vidro, uma baqueta, para que o líquido escorra para o lugar certo. Ok? O becker. Também todas essas vidrarias aqui, a maior parte delas tem de diversos ml, né? Um becker de 50 ml, um becker de 100, de 250, de 200, um becker de 2 litros, né? É uma baita de um becker de 1 litro, etc. Então, um becker é usado para reações entre soluções, de solução de substâncias, aquecer líquidos, etc. Um uso bem genérico. Praticamente tudo a gente utiliza um becker no laboratório. Temos aqui um bico de Bunsen, que é para fazer aquecimento, né? O bico de Bunsen para fazer aquecimento. Uma bureta, atenção. A bureta é uma vidraria graduada, mas de grande precisão, como se fosse uma exceção. Eu disse que as vidrarias volumétricas são muito precisas, é verdade. E as graduadas são pouco precisas, é verdade. Mas a bureta é uma vidraria graduada de grande precisão. Por quê? Ela é utilizada em titulação. No módulo de diluições e misturas, lá na Fisicoquímica do primeiro semestre, você vai estudar essa parte de titulação, né? Você vai titular um ácido, coloca uma base na bureta. E você tem que saber exatamente qual o volume de base que você usou para neutralizar aquele ácido. Ou vice-versa. Para neutralizar uma base, coloca o ácido na bureta. Então ela tem que ser graduada e com grande precisão. Porque para fazer os cálculos estequiométricos lá do módulo de soluções, diluição e misturas, né, você tem que saber o volume exato ou do ácido ou da base numa titulação. Geralmente são titulações ácido-base as mais usadas, mas existem outros tipos de titulação, como eu vou mostrar lá no módulo específico a isso. Então, uma vidraria graduada de grande precisão, bureta. O cadinho é usado para calcinar, é um aquecimento a seco e muito intenso. Ele é de porcelana, então ele resiste a altíssimas temperaturas. Aqui a capela, né? Não é uma capela para rezar, mas é uma capela para você fazer qualquer procedimento, principalmente reações químicas que liberem gases e gases tóxicos. É um local fechado, dotado de um exaustor, onde se realizam reações que liberam gases tóxicos no laboratório. Então, qualquer reação, às vezes até qualquer reação que libere gases tem que ser feita no laboratório dentro da capela. Temos aqui uma cápsula de porcelana, é usada para evaporar líquidos e soluções, uma cápsulazinha de porcelana. A centrífuga, usada para acelerar a decantação, está aqui uma centrífuga elétrica. Aqui é uma coluna de Vigreux, utilizada para destilação fracionada, mas a gente poderia, no lugar de ter essa coluna, ter uma coluna de fracionamento. A coluna de Vigreux tem alguns obstáculos, né,
que você sabe que o líquido mais volátil vai conseguir atravessar isso tudo e o menos volátil acaba condensando. Mas no lugar dessa coluna nós poderíamos ter uma coluna de fracionamento, cheia, por exemplo, de esferas de vidro, de bolinhas de vidro. Ok? Condensador, usado nos processos de destilação. Tem diversos tipos de condensador. Tem um condensador que o tubo mais interno é reto, tem um condensador que o tubo mais interno ele é espiralado, né? E tem um que é um condensador de bolas, que tem aqui diversas, ele vai afinando e ficando mais largo, afinando e ficando mais largo. De forma que todos eles são eficientes. Lógico que esse aqui é espiralado, é mais eficiente ainda do que esse, né? Porque aqui a distância a ser percorrida pelo vapor é muito maior. Então você tem mais garantia de que realmente o vapor vai condensar. Temos aqui o dessecador. Dessecador é usado para guardar substâncias em uma atmosfera contendo um baixo índice de umidade. Você coloca um siliconezinho aqui na tampa, que encaixa bem direitinho, coloca aqui uma bomba de vácuo, aí ele aspira a maior parte do ar, deixa aqui uma pressão atmosférica muito baixa, e aí tem um esquemazinho para você fechar e não deixar o ar entrar. Então você guarda aqui substâncias que sejam higroscópicas. Por exemplo, você lembra o que é higroscópica? Que adsorve a água do ambiente, né? Então, por exemplo, tem alguns sais que são higroscópicos. O cloreto de cálcio, ele pode absorver água e ficar o cloreto de cálcio hexaidratado, sulfato de sódio, decaidratado. Então, quando você quer guardar substâncias que são higroscópicas, você coloca num dessecador. Um erlemaia, vidraria também muito utilizada. Na titulação você usa um erlemaia, porque na titulação você tem que ficar agitando o ácido e a base, numa titulação ácido-base, que estão reagindo, e você tem que estar agitando. E ele é afuniladozinho para não derramar na sua mão. Não pode fazer com um becker. Quando você começar a agitar, vai derramar o ácido ou a base na sua mão, vai ser aquele acidente todo. Então o erlemaia é usado principalmente em titulações. Em reações que envolvam soluções, aquecimento de líquido, dissolução de substâncias, mas a principal aplicação dele, que tem que ser um erlemaia, não pode ser outra coisa, não pode ser um becker, é uma titulação. As espátulas, usadas para manusear substâncias sólidas, né, umas espátulazinhas, como se fosse uma colher no laboratório, né? Sempre que você quer mexer em alguma coisa ali, ou tirar um sólido para pesar, você usa uma espátulazinha dessa. As estantes para tubos de ensaio, utilizado como suporte para os tubos de ensaio, já que eles não ficam em pé, então tem que ter aquele suportezinho ali. Uma estufa, usada para secar materiais até 200 graus Celsius. Então aqui, você termina de lavar as vidrarias no laboratório, você coloca na estufa. Estufazinha que fica, você tem como graduar a temperatura, 100 graus, 120 graus. Rapidinho vai deixar as vidrarias bem secas. Cuidado, que nem toda vidraria você deve colocar na estufa, principalmente aquelas que têm, por exemplo, as torneiras que são de plástico, algum tipo de polímero, você não poderia colocar na estufa, né? Tá bom? O funil, funil comum, usado na filtração simples. O funil de Buchner é usado na filtração a vácuo. Lembre-se que ele tem uma partezinha reta e tem uns buraquinhos para você cortar o filtro com o mesmo diâmetro dele e encaixar ali para fazer a filtração a vácuo, né? Filtração a vácuo, um funil de Buchner, um Kitasato, que a gente ainda não chegou lá. Esse aqui é o funil para fazer decantação, separação de líquidos immiscíveis, né? Que tem 3 nomes: funil de bromo, funil de decantação, funil de separação. Funil de bromo, funil de decantação, funil de separação, usado para separar líquidos immiscíveis. Funil de decantação também é conhecido como funil de bromo, devido à cor vermelha do vidro utilizado na confecção de alguns equipamentos. Não são todos equipamentos que são feitos com esse tipo de vidro, mas o nome pegou. Garra metálica, a garra é para você adaptar no suporte universal e aqui prender alguma coisa, né? Serve para fixar os diversos equipamentos, condensador, erlemaia, balão de fundo redondo,
Becker, suporte universal, mantendo a montagem estável. Está aqui uma garrafa de maiote. Essa garrafa de maiote tem alguns laboratórios que eles colocam água destilada, né? Enche de água destilada, e aí sempre que você precisa, ó, tem ali uma torneirinha, você fica enchendo ali o que você quiser com água destilada. Frasco utilizado para armazenamento, ó, de água destilada em laboratório. Mas tem gente que às vezes utiliza para outros fins, às vezes para fazer uma extração com solvente, mas o ideal é que seja uma garrafa sem aquela torneirinha lá embaixo. Quitasato, usado para filtração a vácuo. Olha aí, qual é a diferença de um Erlenmeyer para o quitasato? Olha aqui o quitasato. Tem essa saídazinha lateral para você encaixar a torneira, né? A mufa é um adaptador do suporte universal e de outros utensílios, veja, né? Dá para você encaixar no suporte e aqui encaixar um outro utensílio. Tem duas roscas.